Sim. Então vamos fazer diferente. Eu vou aqui. Bom, boa tarde a todos e a todas. A gente está aqui iniciando esse conjunto de apresentações, né? Que nós estamos chamando de Esquenta Fórum Paraibano de Física. O Fórum Paraibano vai acontecer em maio. E antecedendo o evento Fórum Paraibano, a gente está, nós preparamos esse conjunto de apresentações. E para hoje, nós convidamos o professor Luiz Jafelice, ele é professor aposentado da UFRN. O professor Jafelice está pedindo para não fazer uma mega apresentação, e eu vou ler aqui o que está no Lattes, né? Ele concluiu bacharelado e licenciatura em Física, mestrado em Física das Partículas Elementares, doutorado em Astronomia pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em Astrofísica de Plasma junto à Universidade de Cambridge. Foi coordenador de eventos sobre pesquisa em astrofísica, física de plasma e ensino de física, de projetos junto ao CNPq sobre educação intercultural e etnoconhecimentos, realizados em Carnaúba dos Antas. Membro do grupo de pesquisa em ensino de física e de astronomia da UFRN e co-criador e co-editor da revista latino-americana de educação em astronomia. Atualmente é membro da divisão C de Educação, História e Patrimônio da União Astronômica Internacional e professor aposentado da UFRN. Há cerca de 25 anos se dedica às áreas de educação e de antropologia, com interesses em questões axiológicas, sociológicas e epistemológicas da ciência, e no desenvolvimento de abordagens transdisciplinares. Seu principal interesse é em educação intercultural, desde uma perspectiva de decolonização, e é co-criador e integrante do coletivo Educação Ciência Decolonial. Professor José Felício, muito obrigado por aceitar o convite, e fique à vontade, tá bom? Eu vou fechar aqui a câmera, daqui a pouco a gente disponibiliza ali um link para as pessoas colocarem sua presença, e fique à vontade. Muito obrigado, viu, José Felício, por aceitar esse convite. Valeu, Alexandre. Eu que agradeço o seu convite, essa oportunidade, a presença de vocês. E vamos à fala, então, né? Eu vou repetir aqui umas poucas coisas que o Alexandre falou, e eu passei uma tarefa prévia a vocês, que era basicamente para vocês se familiarizarem com uma ideia geral do livro que eu recém publiquei, e um outro trecho do livro que trata daquele livro Despertar de Tudo, né? Que é importante, assim, para nós. Então, vamos começar com esses esclarecimentos prévios, né? Quer dizer, esse webinar é uma proposta do professor Alexandre Campos, é uma espécie de esquenta, ele falou, né? Para o primeiro Fórum Paraibano de Física, mapeando demandas de ensino de física na Paraíba, que ele está organizando para maio agora. Uma proposta muito pertinente e interessante. Então, quando ele me convidou para esse webinário, já foi pensando nesse tipo de perspectiva, né? Então, eu preparei uma apresentação para esse público que ele me indicou, que é basicamente de professores em formação e em exercício, tá certo? Aí, de modo muito gentil, generoso, ele disse que eu poderia divulgar para os meus contatos, eu divulguei, mas a ideia é que o que eu trouxe aqui é pensado para esse público que ele convidou inicialmente. Bom, alguns que já viram palestra minha, mesmo de outros temas, sabem que gosto de começar com essa figura, porque ela tinha uma finalidade e agora ela se presta a outro tipo de interpretação.
Só um momento que eu já venho. Pronto, já retornei. Tinha esquecido aqui da água, mas deixei vocês em ótima companhia. Esse senhor aqui em pé, seu Zé Cirino, do município de Carnaúba dos Dantas, no sertão norte rio-grandense. Essa foto aqui, ele está dando aula, ele não é professor dessa turma. Quem era professor dessa turma era Diva. Mas essa aula é uma aula de campo que ele está dando para essas crianças que são de uma turma multisseriada da Escola Rural da Rajada, que fica no município de Carnaúba. Essa aula é sobre uma experiência de inverno. Chama-se experiência de inverno, aquelas experiências que prevêem como vai ser o período de chuvas no ano seguinte. Então, essa experiência acontece no pôr do sol, logo após o pôr do sol, do dia 18 de outubro. Então, nesse dia, nesse momento, você vai olhar, logo depois do pôr do sol, como é que está a barra, ou seja, as nuvens ali na região do horizonte, onde o sol se pôs. Dependendo de como estiver essa barra, é uma indicação se o inverno no ano seguinte vai ser bom, ruim, mais ou menos, atrapalhado, como que ele vai ser, certo? Isso é parte de projetos que eu encaminhei em Carnaúba dos Dantas, com os professores e os conhecedores tradicionais de lá, com apoio do CNPq. Então, o seu Zé Cirino é um conhecedor tradicional. Quando eu encaminhava essas coisas, eu nem conhecia a perspectiva do movimento de decolonialidade, mas, na verdade, eu vejo que essa é um exemplo de uma aula de ciências decolonial. Serve perfeitamente como exemplo disso. Então, a educação científica decolonial, né? Uma nova compreensão do ensino de ciências e de matemática. Como eu disse, como Alexandre já mencionou, faço parte do coletivo Educação Científica Decolonial. Então, as perguntas centrais com que eu começo é: a maior probabilidade de as licenciaturas em ciências exatas e da natureza formarem educadores ou doutrinadores? A resposta, infelizmente, é que é mais provável que se formem doutrinadores. Por quê? Porque não há espaço genuíno para o contraditório, para epistemologias concorrentes. Aí, se nossa avaliação de cursos for negativa, então o que poderia ser feito para melhorar a situação? Rever a mentalidade dominante, que estrutura essas licenciaturas e define suas finalidades e currículos. Para isso, importante destacar, é preciso rever a formação do professor formador que atua naqueles cursos. Então, vocês estão sendo formados com a melhor das intenções para ensinar física, química, biologia, matemática na educação básica. E fazem isso concentrando-se apenas nos conteúdos específicos, né? As teorias, as leis, as fórmulas. E da forma que vocês foram formados, vocês não sabem nada sobre o poder da ciência. Ou melhor, vocês estão convencidos de que o poder da ciência é algo desejável.
Quer dizer, jamais esse tipo de questionamento surgiu ao longo de toda a licenciatura. Então, você está sendo formado ou formada para ser antes um doutrinador, doutrinadora, mas não educador, educadora. Por que doutrinador, doutrinadora? Bem, porque você ignora outras formas de construir conhecimentos relevantes. Pior, considera que não há conhecimento algum tão importante quanto o científico. Porque lhe ensinaram muita ciência, mas nada sobre ciência. E você sai por aí supondo que seu aluno não tem com o que contribuir e empurrando goela abaixo dele o que empurraram abaixo da sua goela. Bom, essa mentalidade e comportamento não são de educador ou educadora, né? São de doutrinador, doutrinadora. Então, veja, na nossa concepção habitual, a ciência é o centro, né? Não, a ciência não é o centro. A ciência é uma possibilidade epistemológica que se abriga dentro de muitas outras possibilidades epistemológicas. Ou seja, existe uma diversidade epistemológica e a ciência é uma das possibilidades epistemológicas existentes e não é central. As fronteiras são vazadas aqui porque há intercâmbio de toda espécie. Essa diversidade epistemológica se abriga dentro de uma diversidade cultural maior ainda. E o diálogo entre essas diversidades culturais, isso daí constitui o que a gente chama a interculturalidade, né? Pois bem, então, você como doutrinador ou doutrinador em ciências, se considera a única pessoa que sabe. Quer dizer, o aluno ou a comunidade do aluno não tem nada com que contribuir ali, né? Então, com isso, vai se reforçando uma homogeneização das formas de pensamento. E com isso, vai se construindo, se consolidando uma sociedade que é regida pelo pensamento único. E isso não é nada saudável. A educação científica decolonial, o que é isso? Bom, em poucas palavras, é a educação científica em que a ciência é vista desde uma perspectiva decolonial. Bom, mas o que quer dizer decolonial? A colonização acabou, não é? Assim, do ponto de vista jurídico e de poder explícito. Mas a sua manifestação em nosso corpo e mente, ela continua ativa. Então, essa herança simbólica, ela é chamada de colonialidade, que atua em nós, mesmo sem a gente perceber. Mas há um movimento de resistência, mudança de perspectiva e desconstrução da colonialidade. Esse movimento é chamado de decolonialidade. Então, alguns exemplos de colonialidade atuante sobre nós. Por exemplo, quando a gente repete e acredita que o Brasil foi descoberto, isso é uma manifestação da colonialidade em nós. O Brasil não foi descoberto, né? Desde que ponto de vista? Para os povos originários que estavam aqui em 1500, o Brasil não foi descoberto, né? O Brasil foi invadido, né? Esse é o termo adequado. Então, é preciso ter em mente essas perspectivas. Quando a gente sente no nosso mais íntimo interior que a medicina convencional é sempre e necessariamente superior a outras práticas curativas tradicionais, também a gente está a serviço de forças colonizadoras, né? Há muitas outras práticas curativas usadas com heranças já de ancestralidade. Então, isso não quer dizer desconsiderar a medicina convencional, não é isso. Mas é estar atento de que ela não é sempre e necessariamente superior
a outras práticas curativas tradicionais. Quando a gente acredita e defende que o parto é um assunto da medicina, em que o médico é que deve assumir o controle, em vez da parturiente, em cujo corpo a criança foi gerada e cujo corpo sabe como levar o processo do parto a cabo com sucesso, essa é uma imposição colonial sobre nossa mente e nosso corpo. O parto não é assunto da medicina. Quando no ensino de astronomia insistimos que no Brasil há 4 estações do ano, contra todas as evidências em um país com essa extensão em latitudes e especificidades geográficas e climáticas, e ignorando sumariamente a contribuição de conhecedores tradicionais sobre o assunto, a gente está colonizando. No Brasil não há 4 estações do ano, não é? No Brasil, não. Epistemologia. Quais epistemologias? Bom, para a maioria do público desse webinário, talvez não seja claro o significado da palavra epistemologia. Se você for procurar no dicionário, você vai ficar com a explicação de que ela é uma teoria filosófica, ou seja, portanto, ocidental, e que epistemologia trata da natureza do conhecimento. Porém, note bem, conhecimento, nesse caso, entendido apenas como conhecimento científico. Mas só existe uma maneira de construir conhecimento significativo, que é aquela definida pela epistemologia científica. Ou será que a epistemologia científica é a melhor? Mas quem decide isso, né? E com base em quê? E o que significa conhecimento, enfim? Para nós, no Ocidente, conhecimento ficou associado ao controle e exploração da natureza. Nossa capacidade de controlar e explorar a natureza. Então, a gente precisa modificar nosso conceito de epistemologia e ampliar o seu significado. Então, aqui, a gente vai definir epistemologia como um modo de construção de conhecimento. Dessa maneira, um modo de construção de conhecimento. Então, toda vez que eu estiver falando em epistemologia, esta minha fala, vocês entendam como um modo de construção de conhecimento. Isso implica em ampliar também o significado de conhecimento, para acolher outros tipos de conhecimento. Não só o conhecimento científico, mas para acolher conhecimentos construídos com base em outras epistemologias, que não a epistemologia científica. Então, ou seja, a gente precisa reconhecer, esses daqui são 2 termos básicos para o nosso entendimento. A gente precisa reconhecer que existe uma diversidade epistemológica, várias maneiras de construir conhecimento. Existe uma diversidade epistemológica nas culturas humanas e, igualmente, reconhecer a equidade epistemológica entre as diferentes epistemologias, ou seja, uma equivalência dentro dos seus contextos e domínios. Diversidade, porque não existe uma forma única, nem superior, privilegiada ou melhor de os seres humanos construírem conhecimento. E equidade, porque os diferentes sistemas de conhecimento, eles são igualmente válidos, legítimos e relevantes. E não podem ser avaliados desde outros referenciais epistemológicos. Não é a ciência que vai dizer se eles são igualmente válidos, legítimos ou relevantes. Então, esses são 2 conceitos centrais. Diversidade epistemológica e equidade epistemológica são 2 conceitos centrais de orientação a serem trabalhados por uma educação científica decolonial. Então, como o nosso modelo civilizatório entre aspas, porque parece que nossa concepção de civilização não está dando certo, né? Como o nosso modelo civilizatório, entre aspas, tem por base o controle e a exploração da natureza,
que são almejados e proporcionados pela ciência e sua filha alucinante, a tecnologia, então a gente fica incapaz de imaginar outros modos de existência no planeta. Parece que isso que a gente conhece, do jeito que a gente conhece, que a gente foi criado e educado, é o que existe. Então a gente não consegue imaginar outros modos de existir no planeta. Mas há muitas outras percepções de mundo e modos de vida associados que são possíveis para nós, humanos. E os povos originários, desde a época das invasões e colonizações até hoje, eles sempre nos mostraram isso nas suas concepções e vivências. Muitas outras formas de existir na Terra. Então a gente precisa praticar a sensibilidade, a humildade, o discernimento, para aprendermos com eles como melhor viver na Terra. Então, indígenas, quilombolas e conhecedores ou conhecedoras tradicionais é que são os nossos mestres ou nossas mestras, a ajudar-nos a superar a crise civilizatória que nos acometeu. Eles nos ensinam isso através de outras epistemologias, todas igualmente válidas, legítimas e relevantes para nossas vidas. Então, a educação científica decolonial, ela propõe nos familiarizarmos com essas outras epistemologias e trabalhá-las em nossas aulas. Esse daqui é um quadro síntese básico, metafísica, razão, ciência, colonização versus uma percepção decolonial do mundo, que eu fiz inspirado em André Martins e complementado pelo que eu proponho no ensaio que está no livro, né? Então, é um quadro síntese básico, ele se articula e se completa com outro quadro, que é a cadeia da exclusão, que eu infelizmente não vou ter tempo de expor aqui. Mas esse quadro, enfim, ele resume uma mudança de paradigma e de perspectiva, percepções e ações. Se lê ele de baixo para cima, essa metade de cima diz respeito ao Ocidente e essa metade de baixo ao não Ocidente. Então, vamos aumentar um pouquinho a letra para ficar mais claro e ver cada uma dessas partes. Então, a parte do Ocidente. Ou seja, o Ocidente, desde cerca de uns 2.500 anos atrás até hoje, que é o modelo greco-romano judaico-cristão, que é onde a gente nasceu, cresceu e vive, né? Então, nesse modelo, a metafísica, ela é uma construção filosófica ocidental e ela é a base das formas que nós pensamos. Tudo isso daqui pode ter uma série de termos que vocês não estão familiarizados, porque a formação de vocês, como eu disse, foi muito pitolante no lado de tecnicalidades e conteúdos específicos, né? Mas, na verdade, é assim que nós fomos formados. Então, na concepção ocidental, a base é uma metafísica que entende que existe a verdade absoluta e que essa verdade absoluta é única, é universal, e também entende que existe a razão pura. E só a razão pura é que concede acesso à verdade absoluta. Um fruto dessa razão pura, um fruto histórico, é a ciência. E depois os seus intercâmbios desiguais, mas enfim, seus intercâmbios com a tecnologia ocidental. Bem, a ciência diz que busca a verdade absoluta. E as supostas descobertas sobre a verdade absoluta, elas, por um lado, realimentam essa metafísica. E, por outro lado, desculpe, novamente, elas realimentam a atualização e a sedimentação da metafísica, que, por um lado, pressupõe aquela verdade absoluta e que veio dela, e, por outro lado, gera
essa suposta verdade absoluta, etc. e tal. Isso daqui forma um círculo vicioso, que é nisso que nós chafurdamos o tempo todo. E esse círculo vicioso, que é um recorte arremedo ontológico, ele se cristaliza e oblitera a nossa percepção, a nossa sensibilidade, o nosso imaginário. É daqui que surge o que é chamado de modernidade, colonialidade. E a modernidade e colonialidade, ela tanto ampara como é realimentada pelos ensinos de ciências naturais e matemática, como eles têm estado, que incutem esse olhar desviante geração após geração, né, enrijecendo essa visão cultural como se ela fosse a única cabível ou a melhor. A gente acha ela muito compreensível, mesmo tendo esses termos estranhos no meio. Mas é só porque a gente nasceu e cresceu com ela, né? Ela não tem nada realmente de objetivo diferencial. É uma escolha de visão de mundo que leva a isso. Aqui nessa parte nós temos o não ocidente, ou seja, desde para a espécie humana, né? Desde cerca de uns 200 mil anos atrás até hoje. Apesar dos extermínios civilizatórios, entre aspas, ao longo dos últimos 700 a 800 anos até hoje. Então, aqui nós temos diversidades de povos originários tradicionais. Pois bem, aqui a metafísica deveria ter outro nome, mas nós vamos manter, porque já está, é um nome que existe, para não colocar neologismos que só complicariam nesse momento. Aqui a metafísica, ela não é a base, ela é só um modo de pensar, não o modo, ela é um modo de pensar. E ela comporta uma pluralidade de mundos, ou seja, há uma diversidade e equidade epistemológicas contempladas nesses diferentes modos de pensar. Então, é uma metafísica que comporta uma multiplicidade de concepções jurídicas, ontológicas e coexistenciais. E essa diversidade toda, ela é constitutivamente contemplada pela educação científica decolonial. Então, vejam a diferença estrutural do ponto de vista epistemológico, ontológico e axiológico entre esta situação, esse círculo em que estamos no Ocidente, e essas concepções plurais de mundos, que é isso que nós temos que ensaiar para levar também para os nossos alunos. Levar para os nossos alunos dentro das aulas de ciências naturais e de matemática também. Então, como eu já enfatizei, o nosso modelo civilizatório, entre aspas, ele é baseado no controle e na exploração da natureza. Então, esse modelo se sustenta no progresso tecnológico, e ele também impulsiona o chamado progresso tecnológico, o qual, é claro, esse progresso é fruto da ciência. E a gente foi convencido de que o progresso tecnológico é sinônimo de maior sofisticação civilizatória. A gente foi convencido disso. E a gente repassa esses equívocos para os nossos alunos, colaborando assim, mesmo que inconscientemente, para doutriná-los. Esse engano fundamental nos acompanha desde o século XVIII, no mínimo, ou, na verdade, desde antes, e bem antes. Então, ali, por essa época e antes, começaram a inventar que a história da humanidade foi evolutiva, que ela passou por fases, indo gradativamente desde caçadores-coletores até a civilização industrial urbana atual. E o que definiria o avanço nesse quadro evolutivo seria o grau de progresso tecnológico de cada povo. Bem, mas essa história, entre aspas, ela foi inventada.
Ela não corresponde a como as coisas aconteceram na nossa espécie. E eu passei para vocês um trecho do livro para vocês lerem, e discute esse livro do Graeber e Wengrow, que é O Despertar de Tudo, onde eles vão aprofundar essa questão de como que essa história foi inventada e por que foi inventada. Enfim, essa história também é mais um forte exemplo da colonialidade atuando em nós. Eu sei que é difícil não acreditar naquela história, né? Porque é como nos ensinaram desde sempre, mas ela é falsa. A gente foi colonizado ouvindo esse conto, e ele continua sendo repetido na escola, nos livros didáticos, na mídia, nas conversas entre as pessoas, né? Mas o que a gente entende por progresso? Quando se examina detidamente se está havendo progresso humano, de fato, a conclusão é negativa. Há um relativo progresso tecnológico, mas que não se traduz em progresso humano, moral e social. Esse é um ponto básico para a gente entender. O relativo progresso tecnológico que existe, ele não se traduz em progresso humano, moral, social. Entre inúmeros outros tristes exemplos atrás, vejam essas guerras em curso, por exemplo. Que progresso há nelas? Vejam o caso do genocídio que está sendo cometido neste momento contra o povo palestino, por exemplo. As armas utilizadas nesse extermínio, elas sim, elas se beneficiam de um progresso tecnológico, sem dúvida. Mas o seu uso, em pleno terceiro milênio da era cristã, significa retrocesso humanitário terrível. Do ponto de vista humano, não há progresso algum aí. Então, você pode estar se perguntando, né, mas o que isso tem a ver com o ensino de ciências naturais e de matemática? Bom, do ponto de vista de uma educação científica decolonial, tem tudo a ver. Quer dizer, junto com aquela história da humanidade, está passada a mensagem de que só nossa cultura ocidental é o máximo, a melhor. Só nós sabemos das coisas. Está passada também a mensagem de que o progresso tecnológico é nossa marca de civilização superior. Bom, é preciso a gente ter claro que o progresso tecnológico, que foi escolhido como marcador fundamental de nossa posição na escala evolutiva da humanidade, é todo ele dependente de ciência e tecnologia. É todo ele baseado em ciência e tecnologia. E essa escala evolutiva da humanidade é falsa. Não é assim que as coisas se deram e se dão. Então, a gente tem celular, drone, GPS, acesso a distrações e aplicativos mil, mas a gente não consegue ter discernimento na condução de nossas vidas pessoais e em sociedade. Ou seja, quando você vai para uma sala de aula e quer ensinar aos seus alunos como a ciência é o máximo e a tecnologia resolve e resolverá nossos problemas, mas não trata com igual ênfase o contraponto crítico a essa visão, isto é, há outras epistemologias relevantes às quais precisamos recorrer, e na dobradinha ciência e tecnologia não há só benesses, e essa dupla, com frequência, pode estar nos confundindo e sendo responsável por ações com as quais não concordaríamos. Quando você leva só aquela primeira parte, ciência é o máximo, a tecnologia resolve, mas não traz esse contraponto crítico da perspectiva de outras epistemologias relevantes, então você não vai estar educando. Você vai estar doutrinando, colonizando, catequizando. Precisa ter claro isso. Note, eu não estou dizendo que você tem que atacar a ciência, de modo algum. Você não deve atacar, não é que você deve atacar a ciência ou a tecnologia.
nem fazer um discurso anti-ciência, não é isso. Eu estou dizendo que você precisa explicitar como ambas, ciência e tecnologia, são construções humanas. Elas não são algo divino que veio dizendo como as coisas são, baseadas naquela metafísica que pressupõe a verdade absoluta, a razão pura. Elas são construções humanas que, por si sós, não necessariamente são as melhores em todas as situações de nossas vidas, nem as que garantidamente nos dão ou darão soluções para nossos problemas mais graves. É isso que nós precisamos ter claro. Então, a gente repete que, né, a gente é o máximo e não percebe a nossa contradição evidente. Se a gente sabe tanto e melhor, por que a gente chegou nessa situação de verdadeira crise civilizatória e ambiental? Ao passo que os povos originários, eles não vivem isso. Os povos originários não vivem isso. Nós, ocidentais, chegamos a isso. Então, atenção. Cuidado quando vocês ouvirem por aí que a gente está na era do antropoceno, para dizer que o problema ambiental é causado pelo ser humano. Calma. Sim, é verdade que nosso modo de vida nos levou a uma crise climática, ambiental e civilizatória. E é verdade, né? Esse nosso modo de vida nos levou a isso, quer dizer, nossa visão de mundo, nossos valores, nosso consumismo, nosso individualismo, nosso imediatismo, nos levou a essa crise, e é verdade que a nossa visão de mundo e modo de vida são humanos. Mas de quais humanos? Todos os humanos do planeta? Não, né? Obviamente não. Dos ocidentais, isso precisa ficar muito claro. Se você fala só era do antropoceno, o problema é do homem. Não. Qual homem? Qual mulher? Ocidentais. Então, não são as visões de mundo e modos de existência dos povos indígenas, ou quilombolas, ou tradicionais, que levaram o mundo a essa crise, que agora afeta todos nós. Não são essas visões de mundo e modos de existência deles. Então, cuidado para não ficar repetindo por aí que foi o ser humano, genericamente falando, que causou essa crise. É preciso dar nome aos envolvidos. É preciso especificar quais seres humanos. São os ocidentais colonizadores. Na verdade, no fundo, homens e mulheres brancos, ocidentais, capitalistas. Então, são os ocidentais colonizadores, e impondo seus valores no mundo todo, os responsáveis pela loucura que estamos vivendo. Nossa desculpa padrão para a crise civilizatória que a gente vive é que as relações sociais ficaram muito complexas. Mas a gente acredita que logo a gente vai retomar o controle da ciência, da situação através da ciência e da tecnologia. Bem, além dessa esperança não ser nada garantida, o ponto é que ela projeta uma cena que não é verdadeira. Né? Ou seja, para a ciência ser parte da solução, ela precisa ser colocada no seu devido lugar, que não é aquele em que ela se coloca. É preciso baixar a bola da ciência, em outras palavras. Então, você, eu, todos nós fomos ensinados, colonizados, na verdade, para considerar que o progresso ao longo da história da humanidade não só é real, como é muito bom. Os fatos, porém, são que não há progresso moral, não existe meritocracia, a competitividade é das piores coisas que pode acontecer para a nossa convivência em paz, harmonia e solidariedade. A ciência não só não tem todas as soluções, como em muitos casos decisivos, ela não tem solução alguma. E a tecnologia não resolverá nossos humanos problemas de valores, habitabilidade do planeta e convivialidade. Repito, isso não significa que vamos abandonar ou renegar a ciência e a tecnologia, não. Mas vamos enxergá-las
desde outra perspectiva. E vamos reposicionar suas relativas relevâncias em nossa visão de mundo e em nossas vidas. Enquanto educadores decoloniais, então, a gente precisa frear a ação colonizatória da ciência e o caráter epistemicida do ensino de ciências e matemática, como eles estão, e engajar-nos no processo de decolonialidade e ajudar nossos alunos a fazerem o mesmo. Então, vejam, a ciência, por si, ela tem uma ação colonizatória, sim. A ciência é um braço armado da colonialidade. E o ensino de ciências e de matemática, da forma que eles são epistemicidas, ou seja, eles matam outras formas de construir conhecimento, eles matam outras epistemologias. De novo, eu denomino educação científica decolonial aquela em que a ciência é vista desde uma perspectiva decolonial. Na prática, isso significa que ela é ensinada, a ciência é ensinada enquanto uma alternativa epistemológica em nada privilegiada. Então, isso significa que muitas outras soluções essenciais para questões muito importantes para a nossa habitabilidade e conviabilidade no planeta não serão alcançadas pela via científica, nem através da intervenção da academia ou das universidades. Isso é muito diferente do que a gente está esperando ou habituado a ouvir, né? Pois é, muitas questões para se refletir mais a fundo, questões importantíssimas. Na verdade, os nossos mestres, em muitas soluções essenciais para questões muito importantes para nós, os nossos mestres são os povos originários e tradicionais. Eles são nossos mestres. Então, adotar essa perspectiva implica que outras epistemologias têm que ser trabalhadas na escola com igual ênfase e atenção, também e com destaque pelos professores de ciências naturais e de matemática. Como essa nova perspectiva de ensino é muito importante, mas vocês não foram formados para isso, vocês precisam cuidar de complementar as suas formações nessa direção. É importantíssimo vocês irem atrás de cuidarem, de complementar as suas formações nessa outra direção, com essa nova perspectiva. Até hoje, nossa reverência à tecnologia, em vínculo indissociável com a ciência, parece nos nortear. A palavra nortear, né? Ter o norte como orientação. Vamos mudar, vamos ter o sul como orientação. Pois bem, está mais do que na hora de nos sulearmos, amparados em outros valores e outra percepção de mundo. Um caminho promissor e gratificante para essa autodescolonização e interdescolonização com os seus alunos e as suas relações é a prática de uma educação científica decolonial, em que se vai fazendo e aprendendo e fazendo conforme se desenvolve o processo. Então, em poucas palavras, uma educação científica decolonial, ela explicita as relações entre ciência e poder e propõe formas de enfrentamento e desmonte da ação colonizatória da ciência e do caráter epistemicida do ensino de ciências e matemática existente. A presente proposta que eu resumi muito condensadamente aqui, e discussões associadas, elas estão bastante aprofundadas nesse livro que eu recém publiquei, Educação Científica Decolonial, incluindo o imensurável, inefável, improvável.
Então, o meu presente a vocês, que o professor Alexandre já lhes repassou, é a versão digital desse livro. Ela está disponível gratuitamente, não precisa se cadastrar, nem fornecer dado nenhum. É só ir para o endereço www.pimentacultural.com/livro/educacau-cientifica. Há uma versão impressa desse livro. Aqui é uma vista simulada, em perspectiva, porque a versão impressa, na verdade, ela ficou mais do dobro dessa espessura. Ela ficou com quase 700 páginas. E outra coisa é que a versão impressa não é gratuita. Mas a versão digital, que tem essa capa aqui, né? A versão digital, que é integral, ela é gratuita e está disponível no endereço que eu já tinha mencionado. Aqui, concluindo, é uma outra aula de campo, em Carnaúba dos Dantas, com outro conhecedor tradicional como professor, que é seu Josias, que conhecia demais sobre o que a gente chama de astronomia, minérios, plantas medicinais, meio ambiente, sinais vários. Aqui estamos no Riacho da Cheia Grande, Carnaúba dos Dantas, e seu Josias está dando aula para os professores do município. Inclusive, eu aqui sou um dos alunos, esse ao lado aí, com esse bonezinho. Sou um dos alunos ali e não dos bons alunos, porque entenderam o que ele estava falando, entrar naquela outra visão de mundo, outra epistemologia, demanda determinação. Pois bem, aqui seu Josias está dando aula para os professores do município, mas depois ele deu aulas, outras aulas de campo, diretamente para os alunos desses professores. Então, este é um outro exemplo. Agora eu posso dizer isso, né, com essa nova perspectiva que eu conheci, pode-se dizer que esse é um outro exemplo de uma aula de educação científica decolonial. Então, eu gostaria de agradecer ao professor Alexandre pelo convite para esse webinário e a vocês, né, pelo interesse e discussões. Então, muito obrigado. Professor Jafelíssimo, muito obrigado pela apresentação. É engraçado, né? Porque a gente, é o que você fala, que a gente vai ficando doutrinado, né? E passar a vida sendo doutrinado, e aí ouvir e ter conhecimento desse corpo de saberes aí que o senhor traz, é como se pegasse a cabeça da gente e sacudisse, né? Você fala, rapaz, acorda que você está sendo... É bem forte isso. Bom, eu vou abrir, não sei se, assim, seria legal o pessoal conversar, né, se alguém quer fazer algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta, o momento é agora. Fique à vontade, às vezes a gente está num evento assim, um evento não, uma conversa, né, vou chamar de conversa, e fica envergonhado, mas fique à vontade aí para perguntar, se alguém quiser. Vocês não se envergonhem, não, sintam-se à vontade. Enquanto vocês vão criando coragem, eu vou aproveitar aqui um comentário, porque o Alexandre, quando a gente se conheceu lá em Caruaru, que ele foi um dos organizadores do 25º Simpósio Nacional de Ensino de Física, aí ele, enquanto a gente estava no café, ali antes da palestra que eles tinham me convidado, ele me citou duas experiências dele, que eu acho muito representativa e ajuda a gente a pensar essas coisas diferentes que Alexandre está dizendo que são interessantes, mas inesperadas, que dá uma chacoalhada na gente. Bom, ele recebeu uma chacoalhada dessa quando ele foi lá para o Amapá, para uma defesa, era uma defesa de uma tese, pelo que eu me lembro, de um indígena lá da divisão com a Guiana Francesa. Tanto é que o resumo era em francês e o rapaz falava uma mistura de português com
com francês, etc., mas foram lá conversando, né? E o rapaz falando para ele no meio da conversa, não, para nós a pedra tem vida, né? Então, veja, imagina no nosso contexto, professor de biologia, né? O que é vida, né, em biologia, na nossa cultura ocidental. E ele falando, o indígena, não, para nós a pedra tem vida. E depois ele presenciou uma outra situação ali, que eles olharam uma plantação de macaxeira, assim, de mandioca, e ele disse, bom, aqui vai dar uns 6 sacos, ou uns 7 sacos, eu acho. A gente, então, 6 sacos a gente distribui assim, e esse outro saco a gente deixa para uma outra comunidade aqui, ou alguma coisa assim. Aí eles tinham que carregar esses 6 sacos para um outro lugar, mais ou menos distante. E aí, um pegou de um lado do saco, o outro colega indígena também, amigo, pegou do outro, e eles foram levando longe e tal. Aí eles chegaram até um ponto assim que ainda não tinha chegado no local, né? E eles pararam ali, o indígena falou, não, vamos parar aqui para gente, vamos descansar, vamos conversar. Aí o Alexandre, com a nossa perspectiva ocidental que a gente tem, falou, não, mas por que vocês vão levar saco por saco? Por que vocês não pegam um pedaço de pau, não colocam os sacos assim e leva 2 ou 3 de cada vez, né? Uma pessoa segurando de um lado e outro e tal. Aí esse rapaz indígena disse para ele, não, mas a gente não tem pressa. Nós não conseguimos entender isso, vocês percebem? Ele está falando de um outro mundo, esse rapaz. Nós não conseguimos nos imaginar sem pressa. Otimizar as coisas. Produzir, que é o que está levando a gente a essa crise planetária, não é? A gente não consegue. Então, esse exercício é um exercício que, se você se debruçar nele, mergulhar nele, deixar ele lhe penetrar e intercambiar com ele, vai implicar em mudanças bastante profundas para você, para todos, enfim. Ok. Acho que agora alguém deu tempo. Diga lá. Alguém quer fazer uma... Não, eu no livro, né, que cita o Thomas Hobbes, a questão, ele coloca 2 perspectivas, se eu não me engano, e uma delas é do início, de como que era a questão da origem, né, as comunidades e tal, e aí as pessoas, ele sugere, né, fala, mas havia violência ali, tudo bagunçado, uma sopa. Aí eu fiquei pensando muito nisso, né, falei, rapaz, que é uma questão de força, né, então quem é forte sobrevive. E depois eu pensei, poxa, mas teve o fluxo migratório, então as populações as populações foram sendo desenvolvidas de maneiras diferentes, e como é que, por exemplo, a civilização ocidental, então, especificamente na Europa, no Oriente Médio, se desenvolveram com uma perspectiva e o pessoal das Américas se desenvolveram em outra perspectiva, né? Eu fiquei pensando nisso, eu falei, rapaz, como é que tão diferente, né? Então, pensei nessa questão do passado, depois pensei no futuro, né? Então, a questão da aula. Então, como que a gente bebeu, entrou nos poros da gente, essa questão da aula, de representar esse mundo ocidental com essa organização, e como é que faz, então, né? Não sei. Exatamente. Vamos conversar sobre isso. Aliás, um parêntese, esse livro que eu citei para vocês lerem um pedaço ali dentro do livro que eu escrevi, né? Esse livro do Greber Wengrow, né? Que é um antropólogo e um arqueólogo, chama O Despertar de Tudo. Gente, esse livro, olha, se vocês puderem se dedicar a ele, é uma reviravolta. É uma nova história, né, da humanidade, como eles propõem, e de fato é. Tudo aquilo que a gente
está habituado, como é que começou a humanidade, isso e aquilo, e o Ocidente, e a questão da desigualdade e da violência, o ser humano é naturalmente bom, o ser humano é naturalmente mau. Olha, tudo isso vai por terra quando você tem os exemplos em mãos. Então, eu sugiro fortemente que vocês vejam esse livro. Esse outro livro também, deles. Tá. O senhor não Douglas, acha que o conhecimento não estão... Espera aí, aqui temos uma questão, não é? Vamos ver aqui. Vamos ver. Douglas, né? Douglas, quer abrir a câmera? Eu não acho que o conhecimento não estão, de certo modo, convergindo. Na época das invasões europeias, o hábito de tomar banho diariamente, que era esdrúxulo para os colonizadores, assim como hoje está na moda, e o dos mindfulness, que na filosofia védica é conhecida mais de 5.000 anos, tal. Não, Douglas, eu não acho. Eu acho que há uma mistura, houve essas misturas e continuam havendo algumas outras, mas eles não estão convergindo, mesmo porque eles não poderiam convergir, porque para convergir você supõe um ponto de chegada. E a questão é essa. Para nós humanos, não necessariamente há um ponto de chegada. Há uma pluralidade de pontos onde você pode passar. Então, é o nosso hábito. Nós temos uma visão teleológica, né, que a gente quer chegar numa coisa só. Mas nem os fatos mostram que a gente está caminhando para essa coisa só, e nem essa coisa só necessariamente seria o melhor. Aliás, eu acho que não seria o melhor uma coisa só. A diversidade é mais interessante, mais saudável. Ajudou, Douglas, na provocação? Vocês podem levantar a mão, falar também, assim, não precisa escrever. Obrigado pela pergunta, Douglas. Muito pertinente, aliás. Pessoal, alguma colocação? Eu achei. Diga, Pedro. Está falhando, Pedro. Pedro Luiz aí, pertinente com palestra, essa nova interpretação do filho da ciência. Quero agradecer. Eu não estou acompanhando, eu não entendi a pergunta, por favor. Participação de apresentação. Se alguém entendeu, Eu não entendi direito. Agradecendo, senhor. Estou agradecendo. Na parte. Eu acho que o Pedro, João Feliz, ele está agradecendo, né? Eu ouvi. Parece que ele está... Mas está cortando muito, a internet não está legal. Agora veja, lá no... Eu agradeço você também, Pedro, e aos demais. Diga lá, Alexandre. Então, João Feliz, é muito instigante isso. Lá no próprio SNEF, a professora Simoni, então Simoni eu não sei se ela trabalha em Feira de Santana, acho que é na estadual, né, lá na Bahia, uma das estaduais. E ela começou a fazer um projeto desses com extensão. Então, os meninos iam à feira, né, então eles iam trabalhar na feira, e perceberam uma situação insalubre, né, então, assim, eles vendiam os produtos nessa feira, e
e os pés das bancas ficavam no esgoto. Ela falou, isso não, é um problema, né? É um problema. E a partir dessa percepção, que era e ela começou a fazer um projeto de pesquisa, de saber o porquê e de propor soluções, né? Eu não sei se isso cabe, já falei se na questão, e aí propôs uma solução para eles mesmos se resolverem, então aquela comunidade ali tentar se resolver e melhorar aquela condição. Eu não sei se isso acaba, se aí converge para essa questão da decolonialidade, né? Porque os saberes que ela usa são saberes científicos, para poder, mas ela tem um apelo àquela comunidade local, aquela microcomunidade ali. Eu não conheço a experiência, pelo que você falou, há um tipo de intervenção, mas pelo visto a comunidade não está isolada, né? Então isso também é um fator, quer dizer, no que a comunidade está interagindo com o nosso modo de vida, então as coisas acabam ficando mais complicadas para a comunidade. E esse tipo de intervenção, se ele está respeitando, como você disse, ele está respeitando aquela visão de mundo, aquele modo de vida, está tentando trazer melhoras que não sejam melhoras colonizatórias, né, de como você deve fazer isso e aquilo, bom, me parece que é inevitável, porque nós estamos numa interação de mundos, né? Se nós quisermos uma fora da colonialidade total, ou uma contracolonialidade, né? Como diz Nego Bispo, então nós temos que viver numa comunidade quilombola, numa comunidade indígena isolada, tal. A nossa questão é que nós estamos aqui, a gente não está abrindo mão de continuar aqui, mas o ponto é que não dá para a gente continuar aqui do modo que nos ensinaram e que a gente vem fazendo, porque não deu certo do ponto de vista civilizatório. E, em grande parte, não deu certo por causa dessa colonialidade, ou seja, mentalidades e valores e modos de visão de mundo que nos são introjetados, que são herança da colonização que está atuando em nós. Então, a gente precisava nos despojarmos dessas influências. Então, isso não significa que você vá viver numa aldeia, mas significa que você pode ter uma outra concepção de mundo, um outro uso do celular e das tecnologias, uma outra relação com as pessoas, uma outra relação com o consumismo desenfreado, uma outra relação com o mundo, uma outra habitabilidade do planeta, como eu menciono, né? Uma outra convivialidade que nos tira, pelo menos em parte, essa colonialidade que, de modo invisível, conduz as nossas ações e a gente acha que a gente está conduzindo, mas na verdade não. Então, essa decolonialidade precisaria atuar de um modo decolonial. Então, eu não sei se essa experiência lá nessa feira dá conta disso, mas são as interações entre os mundos. A gente precisa ver como fazer isso também com o espírito decolonial. Peraí, aqui tem Janaína, diz, minha curiosidade é sobre a recepção dos estudantes ao receberem esses conhecimentos que advêm dos conhecimentos não formais de sala de aula. Bom, aí vai depender muito do seu público, naturalmente. As experiências que eu conheço é que a maioria recebe bem.
alguns não recebem nada bem, O projeto mas aí é necessário o diálogo, aí é necessário o diálogo com eles, uma conversa dialética, na verdade, com eles. Porque são outras formas de conhecimento. Então, quanto mais você tiver introjetado em você essas outras formas, viveu essas outras formas, pode participar de outros rituais, de outras formas de ver, você vai ter mais condições de dar exemplos para eles. Não é? Mas realmente a reação deles pode ser muito variada, mas muitos recebem bem. Porque, no fundo, muito daquilo ainda está em nós, embora adormecido. Bom, acho que é isso já, Felícia. A gente combinou até às 13h40. Eu estou preocupado com os professores. Na verdade, eu vejo que tem alguns professores aqui da rede e com os alunos também, né? Tá certo. Eu não sei se você quer fazer as considerações finais, alguma outra consideração. E eu só queria comentar que na semana que vem, a gente continua, né, com esse seminário. A semana que vem é o professor Renato de Bozano Rodrigues, que vai falar sobre a educação básica do estado da Paraíba, panoramas e perspectivas. Eu não sei, Jafari, se você quer fazer mais algum comentário. Não, rapidamente dizer o seguinte, olha, essa foi uma conversa inicial, muito resumida. Eu tentei passar ideias básicas. Eu sugiro que vocês têm agora o livro, que eu recém-publiquei, na forma digital, ele está integral lá. Eu sugiro que vocês comecem a se familiarizar com ele, se organizem para ir lendo, para ir refletindo a respeito, para ir vendo o que em vocês acham que é a ação da colonialidade e como que mudaria, e etc. E qualquer coisa a gente se conversa, mas eu acho que a ideia inicial está lançada e eu desejo determinação em vocês para complementarem essa formação que faz falta para vocês e pode fazer toda a diferença na formação dos seus alunos também. Sim. Muito obrigado a todos. Somos pessoas cuidando de pessoas, né? Exatamente. Já falei assim, muitíssimo obrigado a presença de todos e de todas. Obrigado a você. Semana que vem a gente tem esse mesmo horário, 12h40, eu abro a sala 12h30, né, mais ou menos. E aí é um professor que vai falar da questão da Paraíba, especificamente da Paraíba, né, da rede pública da Paraíba, tá? Então, todas e todas estão convidados. Eu vou lançar o link ainda não está aberto, a gente vai abrir e disponibilizar. Eu vou parar aqui a gravação. Obrigado. Já, Felício, eu te mando o link do YouTube assim que